E aí, pessoal, as últimas de Juliano. O que se pode dizer sobre isso? Porque eu descobri as prioridades do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista. Para gremista, se antes não esqueça, na descrição desse vídeo tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, Juliano, último vídeo que a gente vai falar desse assunto porque ele saiu da pauta do Grêmio. Eu descobri as prioridades e isso passa muito pelo que eu vou conversar agora com relação a Juliano. A gente precisa fazer uma linha do tempo. O Grêmio, ainda com o Renato Portaluppi, procurava um articulador, um meia articulador. E entendia em Juliano uma das grandes possibilidades. Foi especulado bem atrás, foi especulado há pouco. E agora, em razão dessa discussão, se falava muito. O Grêmio, não mais de um mês atrás, fez sim uma sondagem em relação a Juliano, soube inclusive que o Internacional estava nessa sondagem, soube que outros clubes brasileiros estavam. Essa é uma situação. Quando se falou em Grenal, se tinha basicamente a leitura de que o Grêmio não mudaria de opinião em relação a Juliano. Essa é a primeira linha, talvez a premissa principal dessa situação. O Grêmio trocou o treinador, depois o Thiago também insistiu que queria um articulador, e isso foi avançando, e obviamente o Grêmio olhando para Juliano. Porque todos entendem o Juliano um ótimo jogador e uma boa possibilidade. Mas vem Luiz Felipe Scolari. Lá na última sexta-feira é apresentado e a partir dali começa a fazer uma avaliação do grupo do Grêmio e de como o grupo do Grêmio iria se construir. E o que se descobre a partir daí, que Filipão descarta a figura desse articulador que não contribui com muitos gols, que é o caso do Juliano, que é um acertador de times, eu particularmente sou fãzaço dele. É um ajeitador, acho que cairia como uma luva no Grêmio. Mas não é esse o entendimento do Grêmio. Filipão faz uma avaliação um pouco mais global e diz se é para investir o que nós temos, e nós vamos falar sobre isso até o final desse vídeo, nós não podemos investir nesse modelo de jogador. Nós temos outras carências. A partir daí o Grêmio se desprendeu da questão Juliano. Se desprendeu. A questão do Grenal, hoje mesmo eu fiz um vídeo que me preocupava o silêncio do Grêmio, porque dão como certo a questão do Inter contratar o Juliano e eu não aceitava aquilo. Só que, na verdade, o que a gente acaba sabendo em razão disso é que não é que eu não aceitava. O Grêmio, de fato, tinha tirado o Juliano do seu radar, antes mesmo de se saber o desfecho. Hoje, a imprensa do centro do país dá conta de que Juliano está indo para o Corinthians. A gente sabe do interesse do Atlético Mineiro e sabe também do interesse do Internacional. A gente sabe que o Grêmio sondou o Juliano e não avançou por essas situações que eu coloquei para vocês. O Grêmio, a partir daí, fecha essa porta. Na verdade, o que começa a fazer fechar a porta Juliano é muito antes do que a gente está falando. É essa mudança de diagnóstico com relação a como o Grêmio vê o seu grupo. O que o Grêmio tem hoje para mostrar e que de certa maneira precisa é outro entendimento sobre suas carências. E é o que a gente fala a partir de agora. Descartado o Juliano, eu fiquei com a sensação de que qual seria o meia, e aí é que eu fui buscar, porque eu insisti nisso, porque quando começam essas situações, e eu vou te dizer, eu estava muito incomodado com o fato do Grêmio não insistir no Juliano e perder pro Internacional. Porque acho que o Juliano ajudaria, agregaria no time. Mas não é esse o entendimento. O Grêmio, a partir daí, procura dois nomes. Olhem que curioso isso. E isso é fonte, é informação e das mais fidedignas. O Grêmio procura um box-to-box, um área-a-área, um volante que chegue, que tenha contribuição na marcação e que chegue na área adversária. E aí é impossível não vincular essa função ao Paulinho. O Paulinho tem essa característica. Um jogador de ponta, um jogador experiente e tem essa característica. Mas ao mesmo tempo eu não consegui confirmar o nome, mas é evidente
que a característica box-to-box se enquadra, um jogador que tem muita contribuição de gols, inclusive gols importantes na seleção brasileira, bate bem de fora da área, enfim, jogador de Copa do Mundo. Então, de certa maneira eu vou, mas não tenho a confirmação desse nome, apenas agrego a característica. E o outro nome para mim foi surpreendente, porque se fala muito em Roger Guedes, e o Grêmio procura um 9, não um homem de lado. E isso foi surpreendente para mim também. Se a gente pensar que o Grêmio precisa de um box-to-box, um volante que jogue nas duas áreas, que chegue nas duas áreas, que dê taxa de trabalho para o time, e procura um 9, e aí a gente pode agregar a situação do 9, dizendo que o Grêmio, de certa maneira, acha que precisa mais do que Diego Souza, a gente precisa voltar no tempo e obrigatoriamente também discutir como que o Grêmio trabalhou a montagem do seu grupo. Esse talvez seja o grande ponto da nossa conversa. O Grêmio sempre entregou ao treinador as carências, o que precisa, o que não precisa. Fez isso bastante. E hoje, lá praticamente no mês de agosto, refaz isso e entende que o novo treinador pensa em outras dificuldades do grupo. O que escancara a dificuldade do Grêmio de se ter um plano, de se ter uma organização. Porque terceiro treinador, terceira mudança de rumo. O treinador Thiago Nunes seguiu um pouco o que dizia Renato, mas Filipão vai por outra corrente. O Grêmio acreditava, por exemplo, que tinha em Diego Souza, Churin e Ricardinho a solução para o centroavante. Viu que não tem. Ou entende que não tem a partir do momento em que procura um. E o Grêmio vai, aí é também informação, vai contratar e vai investir. O Grêmio não vai ficar parado nessa situação. O Grêmio vai contratar e vai investir alto em jogadores para tentar solucionar suas carências. Essa é a máxima da nossa conversa. Se é verdade que o Grêmio tem dificuldades muitas vezes para avançar, lembrando o Grêmio na última janela, na janela que precisava lá para tentar vencer a Copa do Brasil, trouxe Churin, que mal conseguiu, parece ter uma lesão crônica, como eu disse, e trouxe também o Pinares, também não funcionou. Pinares que agora está retornando, ele que teve um sintoma gripal, mas nada sério. Então agora, mais uma vez, o Grêmio chega num momento crucial da temporada, precisando ser assertivo nas contratações. O Grêmio precisa acertar. O Grêmio não pode mais correr o risco de errar. E agora, então, a gente vai começar a especular 2 nomes ou 2 posições. Centroavante, e aí eu posso descartar o Roger Guedes, e volante, box to box, ou área a área. Que aí, obviamente, eu já comentei bastante nesse vídeo aí, a gente chega no nome do Paulinho. Portanto, terminou qualquer situação envolvendo o Juliano, e terminou porque o Grêmio quis. E ele que vai ter sucesso em outro clube, parece que no Corinthians. E os nomes que o Grêmio quer, ou as posições que o Grêmio quer, um box-to-box e um atacante de área, o número 9. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.